Deus Todo-Poderoso diz: qual é o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Depende de, em seus pensamentos, expressões e ações, você possuir o testemunho de pôr a verdade em prática ou não, e de você viver a realidade da verdade. Se não tiver essa realidade, ou não viver essa realidade, então, sem dúvida, você é um malfeitor. Como Deus vê os malfeitores? Seus pensamentos e atos externos não dão testemunho de Deus, tampouco envergonham ou derrotam Satanás. Em vez disso, envergonham a Deus e estão repletos de marcas que fazem Deus ficar envergonhado. Você não está testificando por Deus, não está se defendendo por Deus, nem cumprindo sua responsabilidade para com Deus. Você age para o próprio bem. O que é a implicação de para o próprio bem? Para Satanás. Por isso, no fim, Deus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aos olhos de Deus, você não fez boas ações, mas ao contrário, seu comportamento se tornou maligno. Você não será recompensado, e Deus não se lembrará de você. Isso não é totalmente em vão? Amém. Posso ver nas palavras de Deus que devemos nos esforçar e sofrer pela nossa obrigação. Mas se nossa motivação não for satisfazer a Deus e não dermos nosso testemunho sobre praticar a verdade buscando apenas nos satisfazer, então para Deus isso é fazer o mal, é repugnante para Ele. É mesmo. Há mais ou menos 2 anos, notei que uma irmã estava atrapalhando o trabalho da igreja. Mas não ousei praticar a verdade ou defender os princípios, fiquei com medo de ofendê-la. Eu não expus nem denunciei suas ações na época. Isso prejudicou o trabalho da nossa igreja. Nesse caso, o erro também foi meu. E sempre que penso nisso, sinto muito remorso e desaprovação pelo meu ato. Era final de março de 2018, quando a irmã Shen assumiu o cargo de líder da nossa equipe. Depois de um tempo, descobri que ela não estava assumindo suas responsabilidades no seu dever. Às vezes, pregávamos para uma pessoa e essa pessoa queria investigar a obra de Deus dos últimos dias. Mas ela não organizava as comunhões e testemunhos com rapidez e isso atrasava o trabalho do evangelho. Eu a procurei para me comunicar com ela, mas mal falei sobre esses problemas com medo que ela se ofendesse. Ela se explicou, dizendo que tinha outros deveres e não conseguia fazer tudo, mas que tentaria fazer melhor no futuro. Na mesma hora, vi que ela não estava levando a sério. Sem dúvida. Ela não enxergava a seriedade do problema. Então pensei, tenho que conversar com ela, para que não acontecesse de novo e não atrasasse o trabalho da igreja. Sim. Mas quando eu ia começar a falar, pensei, ela está no comando. Eu sou só um membro da equipe. Se eu ficar falando desse problema, será que ela não vai achar que me excedi, que sou intrometida? E me chamar de arrogante e irracional? Deixa para lá, eu não vou falar nada. Se ela está no comando, ela deve saber da importância desse dever. Logo, logo, ela vai dar conta de tudo. Eu fiquei um pouco incomodada com a situação, mas não toquei mais no assunto com ela. Logo depois disso, um pregador da igreja Sola Fide quis investigar a obra de Deus dos últimos dias. Tínhamos pouco tempo. Num momento crucial como aquele, não consegui falar com a irmã Shen. Corri para encontrar outra líder de equipe que pudesse dar comunhão. Quando a irmã Shen ficou sabendo, ela foi bem dura, me chamando a atenção. Ela disse: por que você procurou outra líder de equipe para tratar disso? O problema é meu se eu não fiz o que tinha que fazer a tempo. E qualquer problema é responsabilidade minha. Trazer uma pessoa de fora não está de acordo com os princípios. Essa atitude não é de quem está defendendo o trabalho da casa de Não Deus. mesmo. Eu quis tratar desse assunto em comunhão com ela, mas mudei de ideia. Depois de pensar, se eu criticá-la logo depois dela ter lidado com a situação me repreendendo, o que ela vai pensar de mim? Nós nos vemos o tempo todo. Se ficarmos nesse impasse, ela vai dificultar as coisas para mim. Deixa pra lá. É melhor ter uma preocupação a menos. Vou apenas tentar cumprir bem o meu dever.
Então, eu me segurei e não falei nada do que eu queria dizer. Mais ou menos um mês depois, um colaborador de uma igreja cristã se interessou pela obra de Deus Todo-Poderoso. Eu falei várias vezes com a irmã Shen sobre isso. Eu disse, você precisa marcar com alguém para dar comunhão a ele. Naquele momento, ela concordou. Mas, para minha surpresa, 2 dias se passaram e ela não organizou nada. Eu fiquei muito brava. Pensei, eu falei tantas vezes com você e ainda te disse que era urgente. Por que não levou nem um pouco a sério? Pois é. Não. Não posso ficar parada vendo o nosso trabalho do Evangelho ser prejudicado dessa maneira. Tenho que conversar com os irmãos e com as irmãs da equipe sobre isso para tentarmos achar uma solução para esse problema. Mas quando eu estava prestes a conversar com os outros, entrei em conflito novamente. Se a irmã descobrisse que eu estava conversando sobre isso com os outros, ela poderia pensar que eu estava atacando de propósito. Se eu a ofendesse, ela poderia revidar e achar uma desculpa para me dispensar do meu dever. Concluí que o prego, que se destaca, é aquele que acaba sendo martelado e decidi esperar até que outra pessoa falasse sobre isso. Naquela tarde, pensando em quantas coisas a irmã Shen tinha deixado passar, comecei a ficar ansiosa, mas ainda não ousei falar nada. Eu realmente não estava cuidando das minhas responsabilidades. Incomodada, coloquei-me diante de Deus em oração. Após orar, li essas palavras de Deus. Os componentes mais fundamentais e importantes da humanidade de uma pessoa são consciência e razão. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e não tem a razão da humanidade normal? Em termos gerais, é uma pessoa a qual falta humanidade, uma pessoa de humanidade ruim. Analisemos isso de perto. Como essa pessoa manifesta a humanidade corrupta de modo que as pessoas digam que ela não tem humanidade? Quais características tais pessoas possuem? Quais manifestações específicas apresentam? Elas agem sem cuidado e se mantêm afastadas de tudo que não lhes diz respeito pessoalmente. Elas não consideram os interesses da casa de Deus nem a vontade de Deus. Falta-lhes um fardo para dar testemunho de Deus ou para cumprir seu dever. Elas carecem de responsabilidade. Algumas até permanecem em silêncio quando vem um problema no seu dever. Elas veem as perturbações de outros, mas não fazem nada para impedi-los. Não consideram minimamente os interesses da casa de Deus. Nem pensam nada sobre os próprios deveres ou responsabilidades. Elas falam, agem, se destacam, aplicam esforço e despendem energia só para a própria vaidade, prestígio, posição, interesses e honra. Esse tipo de pessoa tem consciência e razão? Uma pessoa sem consciência e razão que se comporta dessa forma sente repreensão própria? A consciência desse tipo de pessoa serve a nenhum propósito e ela nunca sentiu repreensão própria. Ela pode, então, sentir a repreensão ou disciplina do Espírito Santo? Amém. Não pode. Amém. Amém. As palavras de Deus tocaram o meu coração. Será que eu não estava agindo como essa pessoa de quem Deus estava falando? Me faltou consciência, humanidade. E me tornei irresponsável com o meu dever. Me tornei uma pessoa fria e indiferente para proteger meus próprios interesses. Eu não estava levando em consideração a vontade de Deus, nem sustentando o trabalho da igreja. Eu sabia que a irmã Shen não estava levando o dever a sério, que estava empurrando com a barriga. E ela já tinha prejudicado o nosso trabalho do Evangelho. Eu deveria ter mencionado essas questões em comunhão. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas tive medo de que ela me mandasse tomar conta da minha vida. Por isso, não falei sobre esses problemas. E não percebi mudança alguma em seu comportamento. Eu quis falar com ela de novo. Eu quis analisar a natureza e as consequências de realizar o dever daquela maneira. Claro. Mas fiquei com medo de ofendê-la. Tive medo de que ela acabasse dificultando as coisas para mim. Ou me dispensasse do meu dever. Então fiz vista grossa e ignorei. Não me atrevi a defender a casa de Deus apenas para proteger a minha imagem, minha posição e meus interesses, enquanto assistia uma líder de equipe desempenhar mal seu dever. Onde estava a minha consciência? Os desastres estão ficando cada vez maiores. Por isso, mais pessoas devem investigar o caminho verdadeiro. Verdade. Fazer as pessoas aceitarem a salvação de Deus dos últimos dias é uma prioridade urgente. É mesmo. Mas eu não estava assumindo essa responsabilidade. Eu só quis proteger a mim mesma, não os interesses da casa de Deus.
não estava considerando a vontade de Deus. Fui muito egoísta. Sim. E esses pensamentos me deixaram com a sensação de que eu tinha decepcionado a Deus. Pensei, não posso continuar assim. Tenho que encontrar uma maneira de resolver esse problema. Procurei alguns irmãos e irmãs da equipe para discutir a questão e ver como abordar o problema da irmã Shen. Todos concordaram que ela precisava de alguém que trabalhasse com ela para dividir a carga. Assim, os dois poderiam se ajudar e ficar de olho um no outro. Que ótima ideia. É mesmo. Na mesma tarde, chamei a irmã Shen e contei a ela sobre o que conversamos. Falei sobre cada detalhe em relação ao desempenho dela e de como tinha prejudicado o trabalho do Evangelho. Para minha surpresa, a irmã Shen não sentiu o menor arrependimento ou remorso pelo seu comportamento e rejeitou imediatamente nosso plano. Por pura teimosia, disse que não precisava de ninguém para trabalhar com ela. Percebi que ela não tinha nenhuma autoconsciência, mas continuei a comunicar com ela. E antes que eu terminasse de falar, ela disse que tinha algo para fazer e desligou o telefone. Eu pensei, a irmã Shen está no comando, mas não executa um trabalho prático e também não quer um parceiro. Isso não é tirânico. Se isso continuar, o trabalho da Casa de Deus vai atrasar. É mesmo. Tenho que dizer isso para ela. Nos dias seguintes, mandei várias mensagens para ela, mas ela não respondeu nenhuma. Fiquei muito ansiosa. Eu já estava vendo que o trabalho da Casa de Deus ia atrasar. Eu só pensava que não podia mais esperar um segundo para reportar isso ao líder da igreja. Mas quando eu estava prestes a falar com ele, eu me acovardei de novo. Pensei, e se a irmã Shen descobrir que eu falei com a líder? O que vai acontecer? O que vou fazer se ela se sentir ofendida e procurar uma desculpa para me dispensar do meu dever? E se os irmãos e as irmãs disserem que sempre estou implicando com a irmã Shen e não a trato com justiça? Entrei num grande conflito. Se eu não dissesse nada, assistiria a derrocada do trabalho da equipe. Mas se eu dissesse algo, poderia ofendê-la. Quase na mesma hora, uma irmã veio perguntar se eu queria entrar em outra equipe. Pensei, realizar outro dever seria ótimo. Assim eu poderia deixar minha equipe para trás e não me sentiria culpada e atormentada todos os dias. Mais tarde, partilhei meus pensamentos com outra irmã da equipe. Ela me ouviu e disse: "Você é a membra mais antiga da nossa equipe e a que conhece mais o trabalho. A irmã Shen está fechando os olhos para os problemas da nossa equipe. Acha mesmo que é o momento certo para sair?" Eu me senti horrível quando ela disse isso. Percebi que eu conheci o trabalho da equipe mais do que qualquer um. E fiquei parada, vendo o trabalho da Casa de Deus ser interrompido. Além de fechar os olhos, ainda quis virar as costas e fugir. Isso não era proteger os interesses da Casa de Deus. Coloquei-me diante de Deus em oração, pedindo orientações. Amém. 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 Depois li algumas passagens das palavras de Deus em meus devocionais. Deus diz: você deve entrar pelo lado da positividade. Seja ativo, não passivo. Você deve ser inabalável por qualquer pessoa e qualquer coisa, não pode ser influenciado pelas palavras de ninguém. Você deve ter um caráter estável. Pratique de imediato a verdade que você conhece, não importa o que as pessoas digam. Sempre tenha minhas palavras operando dentro de você. Não importa quem você enfrente. Permaneça firme em seu testemunho de mim e mostre consideração pelos meus fardos. Você não deve concordar cegamente com outros. Antes, deve ter a coragem de se opor a tudo que não vem de mim. Se você souber claramente que algo está errado, mas permanece em silêncio, você não pratica a verdade. Se você sabe que algo está errado e evita o assunto, e é bloqueado por Satanás, você fala sem qualquer efeito e é incapaz de perseverar até o fim. Você ainda tem medo no seu coração. Isso não é estar cheio das ideias de Satanás?
Todos disseram que teriam consideração pelo fardo de Deus e defenderiam o testemunho da igreja. Quem realmente foi atencioso com o fardo de Deus? Pergunte a si mesmo, você é alguém que demonstrou consideração pelo fardo de Deus? Você pode praticar a justiça para Deus? Você pode se levantar e falar por mim? Você pode colocar a verdade em prática firmemente? Você tem coragem suficiente para lutar contra todos os atos de Satanás? Você seria capaz de deixar suas emoções de lado e expor Satanás em nome da minha verdade? Você pode permitir que minha vontade seja cumprida em você? Você oferece seu coração quando a hora crucial chega? Você é alguém que faz a minha vontade? Pergunte a si mesmo essas questões e pense nelas frequentemente. Amém. Eu li uma pergunta atrás da outra. E senti que Deus estava bem à minha frente pedindo que eu prestasse contas. Cada palavra era um golpe. Eu também me perguntava, eu tenho considerado o fardo de Deus? Tenho praticado a justiça por Deus? Tenho praticado a verdade com firmeza? Todas as respostas eram não. Recebi um dever importante, pela graça de Deus. Portanto, deveria assumir a responsabilidade e trabalhar com irmãos e irmãs para cumpri-lo bem. Amém. Eu vi a líder da equipe improvisando e atrasando o trabalho do evangelho diversas vezes. Ela era uma líder falsa que não fazia trabalho prático. Eu devia ter me levantado e tê-la denunciado. Mas fiquei com medo de ofendê-la e de perder meu dever. Por isso fechei meus olhos. E só a observei interromper o trabalho da casa de Deus. Não me impus para defendê-la. Fui egoísta e desprezível. Não tive senso de justiça nem responsabilidade. Eu protegi minha imagem e meu status o tempo todo. Embora nunca tenha atrapalhado o trabalho do evangelho, da casa de Deus, como a irmã Shen, eu me mantive quieta ao ver um problema e não pratiquei a verdade. Eu não estava do lado de Satanás ao deixar que ele sabotasse o trabalho da casa de Deus? Sim. Eu não estava favorecendo alguém de fora, mordendo a mão que me alimentava para agir como ajudante de Satanás? Esse pensamento fez com que eu me odiasse. Como pude ser tão egoísta, tão desprovida de humanidade? Eu sabia que não poderia continuar daquele jeito. Não poderia continuar pisando em ovos para me proteger. Eu tinha que praticar a verdade, ser uma pessoa com um senso de justiça, ficar do lado de Deus e proteger os interesses da sua casa. Decidi denunciar a irmã Shen naquele momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi quando ouvi de uma irmã que alguns novos crentes se enfraqueceram depois que ouviram alguns rumores. A irmã Shen não havia organizado uma comunhão e um testemunho a tempo para eles. Então, eles quase desistiram da fé por não terem sido guiados corretamente. Eu senti ódio de mim mesma quando ouvi isso. Essa foi a terrível consequência por eu não ter praticado a verdade. Depois disso, alguns de nós da equipe fomos conversar com o líder da igreja sobre os problemas da irmã Shen. Fiquei surpresa quando ele verificou o problema e a dispensou no mesmo dia. Graças a Deus. Que bom. O líder me repreendeu mais tarde dizendo: ela atrapalhou as coisas por todo esse tempo e você nunca disse nada a respeito? Senti ainda mais culpa e arrependimento quando ouvi isso. Mais tarde, refleti sobre mim mesma. Por que, mesmo sabendo que ela era irresponsável em seu dever e sempre atrasava a obra da casa de Deus, nunca me levantei para expô-la nem denunciá-la? Qual era a raiz de eu não ter praticado a verdade? Eu li estas palavras de Deus. Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que suas emoções são tão intensas? Por que você gosta daquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para você gostar de tais coisas? De onde essas coisas vêm? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? A essa altura, todos vocês entendem que é principalmente que elas contêm o veneno de Satanás. Quanto ao que é o veneno de Satanás, isso pode ser completamente expresso em palavras.
Por exemplo, se você pergunta para alguns malfeitores por que agem dessa maneira, eles responderão: cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. Sim. A lógica de Satanás transformou a vida das pessoas. Elas fazem coisas por isso e aquilo, mas só as fazem por si mesmas. As pessoas acham que, como é cada um por si e o demônio leva o último, deveriam viver para si mesmas. Fazendo tudo para assegurar sua posição, sua própria comida e roupa. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Essa é a vida e a filosofia do homem e representa também a natureza humana. Essa afirmação é precisamente o veneno de Satanás. E quando internalizada pelas pessoas, se torna a natureza delas. A natureza de Satanás é exposta através dessas palavras. Elas o representam completamente. Esse veneno se torna a vida das pessoas, bem como o fundamento de sua existência. E corrompeu a humanidade, que tem sido constantemente dominada por esse veneno há milhares de anos. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que o motivo que me levou a não praticar a verdade era que eu estava repleta de filosofias satânicas na minha vida. Como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Pessoas sensatas sabem se proteger. E evitam cometer erros. Deixa as coisas seguirem se não afetarem Não alguém afetarem alguém pessoalmente. pessoalmente. Quanto menos problemas, melhor. E o prego que se destaca é martelado. Elas se tornaram parte de mim há muito tempo e se tornaram minha vida. Eu me tornei astuta, egoísta e interesseira, pois estava vivendo de acordo com esses princípios. Não consegui deixar de proteger meus interesses diante de um problema. Em minha vida profissional e pessoal, assim que temesse que algo pudesse ofender alguém, mesmo que tivesse cometido um erro, eu me calava. Eu continuei vivendo de acordo com essas filosofias satânicas, mesmo depois de me tornar crente. Eu não conseguia deixar de proteger meus interesses em meu dever. Então, não conseguia praticar a verdade. A irmã Shen foi um exemplo disso. Vi que ela não realizava trabalho prático e que não aceitava opiniões, que era uma falsa líder. Eu devia ter tomado uma atitude e tê-la denunciado. Amém. Mas tive medo de que minha denúncia não desse nada e que eu perdesse o meu dever. O prego que se destaca é martelado. E quanto menos problemas, melhor. Eram minhas filosofias. Eu fui covarde. Deixei uma pessoa irresponsável atrapalhar as coisas sem ousar me posicionar. Eu fui egoísta e enganosa. Sim. Cumprir o meu dever e proteger os interesses da casa de Deus é algo positivo e está de acordo com a vontade dele. Quando alguém atrapalha o trabalho da casa de Deus, esse é o momento correto para ficar do lado de Deus e proteger seus interesses. Deus exige isso de seus escolhidos. É meu dever e responsabilidade. Amém. Mas tive medo de me expor e comprometer meus interesses. Por isso, não ousei defender o trabalho da casa de Deus. Não cumpri meu dever, nem minhas responsabilidades. Que tipo de crente eu era? Não tomei nenhuma atitude. Em vez disso, compactuei com Satanás e fingi que não estava vendo nada. Permiti que alguém irresponsável atrapalhasse o trabalho da casa de Deus. Não ousei me posicionar, nem tive um mínimo de coragem. Eu estava vivendo sem dignidade e integridade. Sim. Sim. Eu via com clareza que ela estava atrapalhando o trabalho da casa de Deus, mas além de fingir que não via, ainda quis fugir do problema. Eu não estava do lado de Satanás em oposição a Deus. Isso é uma grande transgressão para Deus. Pensando honestamente sobre a questão, não consegui praticar a verdade. E tive medo de perder meu dever se denunciasse a irmã Shen. Mas o que realmente aconteceu foi que, depois que todos nós a denunciamos, a irmã Shen foi dispensada imediatamente. Esse fato me deixou com vergonha e me mostrou que, na casa de Deus, Cristo e a verdade prevalecem. É uma regra clara e justa. É Amém. mesmo. Qualquer um que não pratique a verdade e dificulte o trabalho da casa de Deus não pode permanecer lá. Essas pessoas serão eliminadas em algum momento, se não se arrependerem. Mas eu não estava olhando para as coisas com base nos princípios da verdade. Eu estava limitada pelo poder e o status. Eu via a pessoa no comando como minha superior. E pensava que se eu a ofendesse, não conseguiria permanecer na casa de Deus. Eu pensava que a casa de Deus era tão sombria quanto o mundo, sem qualquer tipo de justiça. Eu não estava blasfemando contra Deus.
Sim. Sem que Deus me expusesse por meio daquele ambiente, sem o julgamento e o castigo das suas palavras, eu ainda não conheceria as terríveis consequências de viver de acordo com filosofias satânicas. É sim. Uma coisa que realmente aprendi com isso é que, como crente, viver de acordo com as palavras de Deus, praticar a verdade e defender os princípios realmente me traz paz e tranquilidade. Amém. É também uma coisa justa que um crente deve fazer. Amém. Amém. Sim. Mais tarde, todos os membros da equipe comunicamos sobre nossas experiências e ganhos. Todos aprenderam lições em diferentes graus, especialmente sobre o caráter justo de Deus. Amém. O trabalho da nossa equipe foi melhorando aos poucos. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, em meu dever, após mais de um mês de discussões sobre o trabalho da igreja com a irmã Liu, a líder de outra equipe, descobri que ela era arrogante e ditatorial. Ela quase nunca aceitava as sugestões das pessoas e já havia atrapalhado o trabalho da Casa de Deus. Eu sabia que dessa vez deveria avisar ao líder da igreja. Sim. Mas então pensei, nós não trabalhamos juntos há muito tempo, por isso não a conheço bem. Será que estou errada nessa questão? E se analisarem e descobrirem que ela não tem nenhum grande problema? O que o líder e os outros vão pensar de mim? Será que vão pensar que eu sou implicante? E o que a irmã Liu pensará de mim se descobrir? Deixa pra lá, não vou dizer nada. Eu já estava quase jogando isso para debaixo do tapete, mas minha consciência me acusou. Eu me lembrei de antes, quando o trabalho do evangelho foi comprometido porque não denunciei a irmã Shen a tempo. Eu me arrependi profundamente daquilo. Aí pensei, não posso viver de acordo com meu caráter egoísta e desprezível. Não posso acabar arrependida outra vez. Uma passagem das palavras de Deus veio à minha mente. Para cada um de vocês que cumprem seu dever, não importa quão profundamente você entenda a verdade. Se quiser entrar na realidade da verdade, a maneira mais simples de praticar é pensar nos interesses da Casa de Deus em tudo o que faz. E abrir mão de seus desejos egoístas, de sua intenção, motivos, face e status individuais. Coloque os interesses da Casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o Amém. mínimo que você deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue fazer nem mesmo isso, então como se pode dizer que ela está cumprindo seu dever? Isso não é cumprir o dever da pessoa. Você deve considerar primeiro os interesses da Casa de Deus, os próprios interesses de Deus e a sua obra. E colocar essas considerações acima de tudo. Só depois disso você pode pensar sobre a estabilidade de seu status ou sobre como os outros o veem. Amém. As palavras de Deus me deram uma senda de prática, que é colocar os interesses da Casa de Deus em primeiro lugar, sem considerar os meus. Não devo me importar com o que os outros pensam de mim, mas fazer o que é certo para o trabalho da Casa de Deus. Sim. Nos conhecíamos havia pouco tempo, e eu não a conhecia tão bem. Mas realmente vi que o comportamento dela estava atrapalhando o trabalho da Casa de Deus. Eu sabia que deveria partilhar o que vi, corrigir minhas motivações e cumprir meu dever e responsabilidades. Amém. Mais tarde, contei ao líder sobre os problemas da irmã Liu. E, após as investigações, ela foi dispensada de acordo com os princípios. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu me senti segura e confortada quando soube da notícia. E senti que tinha defendido os interesses da Casa de Deus. Também experimentei que a única maneira de ter uma vida com significado é vivendo de acordo com as palavras de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Sim, Deus. minha experiência. Graças a Deus.